Tipo, não feliz de verdade, porque isso exige esforço e terapia, mas eu estava na minha bolha de mediocridade funcional. Sabe? A vida antes era só eu. Meu trabalho que paga o essencial. E a eterna luta para lembrar de hidratar a samambaia. Era paz. Relativa. Aí minha avó resolveu nos deixar. E a única coisa que ela deixou de herança foi trauma. E um conjunto de potes plásticos dos anos 70. Juro. Potes herméticos laranjas e marrons, com aquela vibe psicodélica de quem viu a ditadura e sobreviveu. Eu achei fofo, nostálgico. Minha mãe e minhas tias viram ouro. A reunião de família pós-inventário parecia a partilha de Chernobyl. Tínhamos a tábua dos 10 mandamentos da vovó, o álbum de fotos mofado e, no centro da mesa, o conjunto de Tupperware vintage que deveria armazenar farinha. Mas agora armazenava rancor. Minha tia Selma, a rainha do Pilates e da falsidade passivo-agressiva, começou. Ela disse com aquele tom de quem está lendo a Declaração de Independência. Eu sou a primogênita. Marli precisa de organização para as sementes que ela germina. E a mamãe sempre quis que eu tivesse esses potes. Minha mãe imediatamente ligou o modo diva do drama e respondeu. Sementes. Eu usei esses potes para guardar meu primeiro kit de maquiagem. Eles têm a minha história. E eu sou a que mais visitava a avó. 6 vezes por ano. Eu estava na cozinha fingindo que cheirava na água sanitária para evitar contato visual. O cheiro de bolo de laranja da tia Fátima se misturava com o cheiro de suor frio de uma guerra que estava escalando para além do meu nível de cafeína. Gente, eu tentei, numa voz que saiu mais como um miado de gato esmagado. São plásticos. Vocês podem comprar novos na Shopee. Silêncio mortal. As 3 viraram para mim como se eu tivesse xingado a avó no velório. Minha mãe, a general, decretou. Você não entende o valor sentimental, querida. Esses potes são a nossa memória. Minha tia Marli, a das sementes, que tem a aura de uma coach quântica, retrucou. O valor é energético. Eles precisam de um lar com intenção positiva. O auge foi quando a tia Selma tentou enfiar o pote de mantimentos gigante na bolsa, dizendo que estava apenas inspecionando o material. Minha mãe deu um grito agudo que faria um morcego cair. Eu percebi naquele momento que o conjunto de potes, o maldito kit laranja e marrom, tinha se transformado em uma bomba nuclear. E eu, a pessoa que mal consegue manter um relacionamento com a máquina de lavar, fui eleita a guardiã temporária da relíquia. Você leva, disse a tia Marli, me empurrando a caixa. Você é neutra e tem espaço no seu apartamento minúsculo. Ninguém vai desconfiar. Eu? Eu mal tenho espaço para o meu pessimismo, respondi, já calculando o preço de um voo só de ida para o Alasca. Mas lá fui eu, a escolhida, com a caixa de potes no colo, sabendo que a partir daquele dia, minha vida não seria mais sobre samambaias, e sim sobre evitar que 3 mulheres adultas, que deveriam estar investindo em ações ou em um spa, se matassem por causa de plástico velho. Eu só precisava de um plano que garantisse a paz. E um lugar muito seguro para esconder a evidência. Tipo, muito seguro. E sim, a paz veio. Mas o plano, amigos, o plano foi a coisa mais estúpida e genial que eu já executei. Mas isso fica para depois. Agora preciso revirar meu feijão. Revirar o feijão me deu a luz. Não a iluminação espiritual, mas a ideia brilhante que só surge quando você está evitando lavar a louça. Eu precisava de um lugar seguro para a caixa que continha o conjunto laranja e marrom, a relíquia Tupperware que causou mais destruição familiar do que a herança da vovó. Onde ninguém procuraria por um artefato de 1980. Onde o sol não bate e a esperança já morreu? Meu armário, claro. Entre a esteira dobrável, que é só um cabide caro, e uma pilha de livros de autoajuda que não me ajudaram em nada. Eu empurrei a caixa para o fundo, debaixo de um edredom que não uso desde o inverno de 2017. Os potes agora eram o santo graal do plástico, e meu apartamento, o templo da falsa paz. O plano era simples, cruel e perfeitamente adequado para a minha família. Morte. Ou pelo menos, a morte do objeto de desejo. Eu não podia simplesmente dizer que estava guardando. As 3, minha mãe, tia Marli e tia Sônia, viriam me visitar com frequência semanal, portando detectores de metal para verificação de Tupperware. Eu precisava de uma história à prova de parentes. Uma causa nobre. Um álibi santificado. Liguei para as 3, usando o tom mais grave e solene que consegui forjar. O mesmo tom que uso quando ligo para o saque da operadora de telefone. Mãe, Marli, Sônia. Comecei, com uma pausa dramática que faria uma atriz de novela chorar. Para honrar a memória da vovó e evitar o apocalipse familiar, tomei uma decisão difícil. Eu doei o conjunto laranja e marrom. Silêncio. Um silêncio que pesava mais do que a caixa cheia de potes. Eu continuei, vendendo a mentira com entusiasmo. Doação para o Bazar Beneficente e Esperança na Tupperware. É para crianças carentes aprenderem a armazenar seus sonhos e sobras de comida. O telefone tocou antes de eu terminar de digitar a mensagem de áudio para Marli. Era a minha mãe. A voz dela estava tão doce que parecia adoçada artificialmente. O tipo de açúcar que esconde veneno. Que lindo, filha. Que nobre da sua parte. Ela sibilou. Mas, que bazar exatamente? Qual a causa? Você tem o CNPJ? Preciso saber se é uma entidade séria antes de considerar a minha própria doação. Ela estava me entrevistando para um cargo na ONU. Não é possível. Eu inventei um nome na hora. O Amigos do Feijão Sem Conservantes, mãe. Eles fazem um trabalho maravilhoso. E por que você não me ligou antes de doar a herança da minha mãe? Eu poderia ter levado pessoalmente, garantindo que os potes estivessem limpos e o plástico fossem para as mãos certas. Ela retrucou, o doce sumindo e dando lugar à acidez de limão. 5 minutos depois, tia Marli ligou. Ela não estava brava. Estava intrigada. Marli é a tia que sempre tenta subornar o garçom para furar a fila do restaurante.
Você é burra ou gênio? Ela sussurrou, como se estivesse em uma escuta telefônica. Eu vi o que você fez. Ninguém doa Tupperware. Isso não existe. Onde você escondeu? Eu jurei solenemente que os potes estavam a caminho da caridade. Marli riu e jogou a isca. Olha só, eu te dou um voucher de manicure por 3 meses. 3 meses, hein? Se você me ajudar a recuperar um potinho, só o pequeno, o de guardar azeitona. Diga que o bazar perdeu no correio. Eu recusei. Recusei o voucher e a proposta indecente. Eu era neutra, lembra? A guardiã da paz familiar. Meu preço era a tranquilidade, não uma unha feita. Claro que o meu plano infalível de paz falhou miseravelmente. Em vez de pararem de brigar, elas começaram a competir pelo prêmio de a mais sentida pela perda. Minha mãe exigia a foto do caminhão da doação. Tia Sônia me mandava textos bíblicos sobre desapego. E no mesmo fôlego, perguntava se eu tinha certeza de que a fundação não precisava de voluntários para inspecionar as caixas. Eu mal podia mais atender o telefone. Minha vida de adulta funcional se resumiu a 2 coisas. Evitar 3 mulheres obcecadas e garantir que ninguém notasse que no fundo do meu armário havia uma conspiração silenciosa. Enquanto isso, eu tinha que ter certeza de que o feijão estava bem armazenado. Quer dizer, alguém tinha que usar aqueles potes gloriosos. Seria um desperdício. E sim, eu estava começando a usar o pote laranja e marrom grande. Aquele que a vovó usava para guardar biscoitos. Agora ele guardava meu feijão. E era perfeito. Tão perfeito que me senti culpada. Ou talvez só ligeiramente genial. O próximo passo era mais ousado. Provar que a doação era real. Mesmo que fosse a maior mentira da minha vida. Eu precisava de provas. E para isso, eu teria que ir ao bazar. Um bazar que não existia. A ideia de que eu precisava de provas para validar uma mentira que salvei vidas e feijão me irritava profundamente. Eu tinha acabado de cozinhar uma batelada nova de caldo para garantir que o pote laranja estivesse cumprindo sua missão de vida. Minhas tias não mereciam a verdade, mereciam um espetáculo. E eu, a roteirista, precisava de um cenário. Como não existia bazar beneficente, eu escolhi o segundo melhor lugar para parecer caridosa e deprimida. O salão paroquial da Igreja Santo Expedito, a 4 quadras de casa. Eles estavam sempre arrecadando coisas para projetos de fé. E a decoração era sempre a mesma. Cheiro de mofo, café velho e caixas genéricas que pareciam ter absorvido a tristeza de 30 anos. Perfeito. Ambiência de doação legítima. Minha estratégia era simples, como todos os meus grandes fracassos. Entrar, fingir interesse por algo de tricô, tirar uma foto granulada de uma caixa aleatória, postar nos stories, marcar o local e dizer que os potes já tinham ido para um destino nobre. Tipo, serem usados por alguém que valoriza a organização e não por predadoras. Eu saí de casa sentindo que estava em um filme de espionagem barato. Vestida de preto, porque a morte da verdade familiar exigia luto. Antes de sair, dei uma última olhada na arca da aliança de plástico. O pote laranja biscoiteiro estava seguro, sob um casaco velho e 2 caixas de sapatos vazias. Eu era a guardiã do feijão. E a maior mentirosa da geração. Cheguei ao salão. O projeto de fé era, na verdade, uma feira de geleias artesanais e sabonetes de cabra. Um nível de hipsterismo pastoral que eu não esperava. Respirei fundo o ar úmido e entrei. Tentei parecer desapegada, mas com um coração nobre. Peguei o celular e me curvei sobre uma mesa onde havia um bule de porcelana rachado que parecia ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Olha, o destino do pote 78B! Pensei, enquanto enquadrava a caixa genérica de papelão atrás do bule. Foi nesse exato momento que a Lady Murphy, e a lei da família intrometida, resolveu me dar um tapa na cara. Mas que surpresa agradável, querida! A voz era aguda, com um timbre que só podia ser descrito como lavanda excessiva. Era a tia Marlene. Ela estava parada ao lado de uma mesa, provando uma geleia de pimenta com ares de quem estava degustando caviar. Meu corpo inteiro congelou. Tia Marlene, a mais dramática de todas as minhas tias. A que chorou por 3 dias quando descobriu que a vovó tinha trocado o papel de parede da sala, anos atrás. Tia Marlene? O que a senhora está fazendo aqui? Minha voz saiu esganiçada, como se eu tivesse acabado de engolir um dos sabonetes de cabra. Viemos dar uma força para o Frei Damião. Ele precisa de doações. Ela olhou para a caixa genérica que eu estava fotografando e seus olhos se encheram de lágrimas artificiais. Você está aqui pelos potes, não está? Para dar o último adeus? Eu tive que improvisar a maior atuação da minha vida. Eu estou aqui, tia, para garantir que as caixas cheguem. É uma operação logística delicada. Eu levantei a cabeça, assumindo um ar de heroína de guerra. Sabe como é, tio Damião disse que os potes iam para uma região de difícil acesso. Uma área de conflito. Sem sinal de celular. É por isso que não pude tirar fotos individuais dos itens. Segurança. Tia Marlene fungou, visivelmente comovida com a minha dedicação humanitária e com a desculpa perfeita para a falta de foto. Ah, que nobreza, meu amor. A vovó estaria orgulhosa do destino deles, servindo feijão para os necessitados. Um calafrio percorreu minha espinha. Ela tinha acertado em cheio o feijão, mas pelo motivo errado. Exatamente, tia, feijão. E eu preciso voltar correndo. O helicóptero da distribuição humanitária está prestes a decolar. Preciso acompanhar a carga. Eu dei um abraço rápido na tia Marlene, que cheirava a baunilha sintética e frustração reprimida. E praticamente corri porta afora. A missão era oficialmente comprometida. A única prova que consegui foi uma foto desfocada de uma caixa aleatória. E uma desculpa que me obrigava a manter a farsa de que eu era agora uma coordenadora de logística internacional. Em casa, o pote laranja biscoiteiro me aguardava.
Olhei para o feijão, brilhante e seguro. O nível de absurdo tinha subido. Eu tinha inventado uma guerra civil só para guardar o meu almoço de terça-feira. Eu precisava postar a foto. Eu precisava que essa mentira virasse realidade virtual. E o pior, eu estava começando a acreditar na minha própria bravata. Afinal, quem, se não eu, protegeria o legado da vovó de virar um campo de batalha entre a minha mãe e as minhas tias? O feijão estava seguro. Mas a minha sanidade estava na zona de perigo. O próximo passo era dar credibilidade à foto da caixa. E para isso, eu precisava de um comunicado oficial. Inventado, é claro. Eu abri o laptop. A primeira regra da mentira crível é: crie uma infraestrutura de suporte. Nasceu ali, em 12 minutos, e usando a versão grátis do Canva, o fundo de contenção de utensílios de legado. Ou, carinhosamente e de forma totalmente apropriada, FUCOL. O logo era um pote de plástico genérico desenhado em 1998, sob um arco-íris de saturação máxima. Ficou com cara de golpe que promete te deixar milionário vendendo cosméticos naturais. Perfeito. Eu criei o perfil de Instagram, usando a foto borrada da caixa aleatória que eu havia tirado na rua. A legenda foi um primor de melodrama. Comunicado oficial. O legado de Dona Elza, 1935-2021, encontrou um novo lar. Gostaríamos de agradecer a brava alma que garantiu que essas preciosas relíquias de resina plástica sigam servindo à comunidade, longe dos conflitos familiares. Seus potes agora são um símbolo de contenção nutricional para quem mais precisa. Eu taguei minha mãe e as 3 tias. Respirei fundo e apertei publicar. Mal deu tempo de beber água. A primeira a reagir foi a tia Sônia, a rainha do networking forçado. Ela não só curtiu, como fez um repost nos stories com uma música de violino dramática de fundo e o texto: "O legado da família vive, que orgulho da nossa sobrinha, ajudem o Foucault." Eu gelei. Tia Sônia tem 17 mil seguidores no Facebook. A maioria pessoas que ela conheceu em excursões de ônibus e que compartilham correntes sobre a água magnetizada. O meu golpe de estado logístico estava prestes a virar um movimento global de Tupperware vintage. O telefone tocou. Era a minha mãe, voz histérica, no volume máximo. "Você viu o que a Sônia fez?" "Sim, mãe. Ela compartilhou a causa." Compartilhou a causa? Ela postou a foto do pote biscoiteiro dourado, o que a vovó usava para guardar os sonhos de padaria, dizendo que ela vai organizar o próximo bazar para arrecadar fundos para a Foucault. "Mãe, não tem bazar. Não tem pote biscoiteiro dourado. É uma foto aleatória, é só para..." "Tarde demais, querida. Sônia já ligou para a rádio comunitária da Zona Norte. Ela disse que você está operando o centro de distribuição no seu apartamento e que precisa de voluntários imediatamente para organizar as doações que estão chegando." Eu olhei para o meu apartamento. O centro de distribuição consistia em mim e no pote laranja biscoiteiro, cheio de feijão, no alto da prateleira. Se um voluntário do Foucault aparecesse na minha porta, eu teria que explicar por que as doações da vovó estavam cozidas e temperadas com louro. "Mãe, eu preciso ser clara. A Foucault é uma operação muito sigilosa. É uma organização de elite. Não aceitamos voluntários, principalmente os que anunciam na rádio." Mas ela disse que as pessoas estão perguntando como doar. Uma vizinha da Zilda quer mandar a coleção de potes de geleia dela. Isso é o destino. Você está à beira de uma crise humanitária de recipientes plásticos. E eu vou estar lá para te ajudar a gerenciar. Como eu vim parar aqui bateu mais forte que o cheiro de incenso de lavanda que a tia Marlene insiste em usar. Eu não estava mais só fugindo da briga. Eu tinha criado uma ONG. E agora minha família estava aterrorizando a vizinhança para enchê-la de potes de geleia velhos. Eu era a líder de um culto de Tupperware falso. "Mãe, eu juro que se você aparecer aqui com um único pote de geleia, eu vou usar ele para fazer picles. E você sabe que eu odeio picles. Eu só quero ajudar, meu amor. E o mais importante, eu preciso do recibo da doação, para o imposto de renda, sabe? Eu quero que isso fique registrado como dedutível. Mande o CNPJ da Foucault." O CNPJ. Ela precisava do CNPJ. A mentira tinha alcançado o pico da burocracia governamental. Eu ia ter que inventar um número de registro nacional. Eu estava a um passo de ser presa por fraude fiscal por causa de um pote de feijão. "Mãe, o CNPJ está em trâmite legal internacional. É uma coisa complexa. A distribuição humanitária é global. Demora." Eu desliguei a chamada com o coração acelerado. Eu tinha que bloquear a tia Sônia de todas as redes sociais antes que ela criasse uma vaquinha online para comprar um galpão para o Foucault. Enquanto digitava o Shiblock, ouvi uma batida frenética na porta. Não podia ser a mãe. Era muito cedo. Abri cautelosamente. Era a tia Zilda, ofegante. Ela segurava uma sacola de supermercado de um lado e um envelope grande do outro. "Eu sou a primeira voluntária oficial do Foucault." Ela sussurrou como se fosse um agente secreto. "Eu trouxe minha doação de potes de requeijão para as crianças. E o mais importante, eu criei uma petição para que você receba uma menção honrosa da prefeitura pelo seu trabalho. Você precisa assinar." A menção honrosa da prefeitura. Por esconder um feijão. Era o meu momento de glória e o auge da minha desgraça. Eu estava a minutos de ser condecorada pela minha excelente performance como criminosa de objetos plásticos. Eu realmente precisava de um plano de fuga que envolvesse o meu feijão. E rápido. Eu sorri, forçando a simpatia de uma líder humanitária exausta. "Tia Zilda, entre. Temos que falar sobre a logística de potes de requeijão." O feijão, lá no alto, parecia me julgar. Ele sabia que eu estava entrando na espiral final de loucura. A logística de potes de requeijão. Essa era a frase que mudaria minha vida para sempre.
Tia Zilda entrou, exalando aquele cheiro de lavanda misturado com urgência que só tias religiosas conseguem produzir. Ela desdobrou o papel na minha mesa de centro que eu usava como prato. Olha só, o brasão da prefeitura. Ela vibrou, apontando para o timbre oficial. O vereador Paulo, aquele que faz vídeos de dança no TikTok, amou a causa. Ele disse que, em um mundo de ódio, o Fundo Comunitário do Colaborador de Utensílios de Longa Duração é um farol de esperança. O Foucault era um farol de feijão na escuridão da minha vida. Eu olhei para o brasão. Parecia que eu estava a um passo de receber a chave da cidade por ser uma mentirosa genial. Eu sorri, mas por dentro, eu estava calculando o tempo que levaria para vender tudo e fugir para a Patagônia. Tia Zilda estava com a mesma energia daquelas pessoas que vendem Herbalife, mas o produto dela era a minha cadeia. Tia, é uma honra, de verdade. Eu comecei, tentando soar humilde. Mas a nossa descrição é essencial. O Foucault é sobre os potes, não sobre a fama. Que bobagem, querida. Você é a Madre Teresa do Tupperware perdido. Ela empurrou a caneta. Eu assinei, sentindo que estava assinando um contrato vitalício para esconder potes de feijão. Era o fim da minha paz de espírito. Para mudar de assunto, e desesperadamente tentar esconder a pasta suspensa de plástico que eu usava para guardar contas, apontei para a sacola que ela trouxe. E esses são os novos potes para as crianças? Sim, lavei todos com água sanitária. Potes de requeijão, de azeitona, e até uns que guardavam sabão em pó. As crianças da periferia vão amar essa variedade, não é? Meu Deus. Agora eu tinha, além dos meus potes preciosos, um estoque crescente de lixo reciclado que eu precisava fingir que estava doando. A mentira tinha criado raízes, tinha virado um império. De repente, a porta abriu sem aviso. Era a mãe. E atrás dela, a tia Sônia, com uma sacola térmica e o rosto vermelho. Eu sabia que tinha cheiro de conspiração, a mãe declarou, fechando a porta com um estrondo que fez meu feijão tremer no armário. Zilda, você se aliou a essa impostora? Tia Sônia acenou com a cabeça para mim. A internet inteira está falando desse Foucault, narradora. Você desativou os comentários, mas o espírito da discórdia é forte. Eu vim trazer meu quindim. Coma e me diga se isso não é o sabor da rendição. A tia Sônia trouxe um bolo em troca da paz. E a mãe estava ali para garantir que eu não estava enganando a irmã. A mãe olhou em volta, desconfiada. Para uma filantropa de potes, você tem uma cozinha curiosamente vazia. Onde estão as doações? Onde está o estoque de potes da vovó, que você jurou ter doado? O suor escorreu pela minha testa. Tia Zilda estava parada ao lado da porta do meu armário, onde o feijão 5 estrelas repousava. Eu tive que agir rápido. Olhei para a sacola térmica da tia Sônia. Mãe, os potes estão na logística. Mas olha só a devoção da tia Sônia. Ela doou a própria sacola térmica para o transporte dos potes. Tia Sônia arregalou os olhos. O quê? Eu só trouxe o quindim. Silêncio, Sônia, é pelo bem maior. Eu sussurrei para ela, com um sorriso de dentes que parecia de boneco assassino. É um ato de profundo desapego. Isso sim é altruísmo. A mãe suavizou o olhar, emocionada com o sacrifício imaginário da irmã. Ah, Sônia, eu sempre soube que você tinha um coração grande, apesar de ser a mais competitiva de nós. A tia Sônia, chocada com a falsa glória, não conseguiu se defender. A operação de desvio de atenção funcionou. As três saíram discutindo se a sacola térmica da tia Sônia era realmente adequada para potes ou se só servia para quindim. Eu respirei fundo. Olhei para o armário. Eu tinha evitado a catástrofe. Mas o custo foi alto. Eu era agora uma ativista social condecorada, com um estoque crescente de potes de requeijão para gerenciar. E meus potes favoritos eram prisioneiros perpétuos. Peguei um dos potes da vovó, que tinha a tampa levemente rachada. O melhor para feijão, mantém a umidade certa. Abri e respirei fundo. O cheiro de feijão temperado com alho era a única coisa real na minha vida. Olhei para o pote e fiz um voto silencioso. Amigo, você nunca mais verá a luz do dia. Você e seus irmãos serão meu segredo mais bem guardado. O preço da paz familiar é que eu nunca mais poderei te usar em público. Enquanto saboreava uma colherada gelada de feijão, eu percebi a lição mais importante de tudo isso. Se você tem algo valioso, nunca, jamais, invente uma mentira complexa para proteger seu tesouro. Use um cadeado simples. E se for usar uma mentira complexa, certifique-se de que ela nunca vire uma petição oficial da prefeitura. O feijão 5 estrelas era meu mestre. E o armário, meu claustro. Fim da jornada. Eu merecia um prêmio. O meu feijão. E a certeza de que, de agora em diante, meu maior desafio não seria a família, mas sim a data de validade dos potes de requeijão que eu tinha que fingir que estava doando. Aproveite e siga Histórias da May para continuarmos o segredo do feijão. Tchau.